Então, primeiro nós começamos a falar sobre os resistores, aquela tabela de cores dos resistores metálicos. Agora, nós vamos trabalhar com leis que regem essa parte dos resistores. Quem estabeleceu essas leis foi Ohm. Assim, a física ela é toda cheia de leis, regras que são estabelecidas por físicos que num determinado momento estudaram uma certa área do conhecimento. A gente tem na mecânica as leis de Newton, a gente tem leis de Snell, Descartes, que são da ótica, e aí vai, são várias. As leis de Ohm são duas, e nós vamos trabalhar hoje com a primeira delas, certo? Ohm é essa figura que está aqui representada, certo? Ele trabalhou, então, ele demonstrou, né, que a corrente elétrica, ela, juntamente com o resistor, esse produto aqui, ele vai dar um certo valor de DDP, de tensão, certo? Essa tensão, ela é diretamente proporcional, essa tensão, à corrente que percorre um determinado resistor, né? Essa fórmula, ela pode ser escrita de algumas maneiras. E esse R do resistor aqui, que representa a resistência do resistor, pode ser R maiúsculo ou minúsculo. Se eu tirar o valor de R, eu posso ter U, que é a DDP, né, a voltagem, sobre I. Se eu quiser também, eu posso escrever essa expressão em função da corrente. I é igual a U sobre R. Lembrando que esse valor R pode ser escrito com letra maiúscula ou minúscula. E a propósito, as unidades que a gente usa para medir voltagem é volts. Resistência é nessa unidade aqui que se chama ohm. Eu estou escrevendo com letra minúscula porque é o nome da unidade. E nomes de unidade a gente escreve com letra minúscula, certo? É uma homenagem ao cientista, né? E a corrente elétrica é em ampere, tá bom? Vamos seguir em frente. Os gráficos da primeira lei de Ohm são bem simples. Quando a corrente e a DDP, né? A DDP aqui e a corrente, elas são diretamente proporcionais, como estabelece a primeira lei de Ohm, nós vamos ter, se a corrente dobra, a voltagem dobra, se a corrente triplica, a voltagem triplica, e nós vamos obter essa reta no gráfico da DDP em função da corrente. Toda vez que vocês virem um gráfico desse tipo, é porque o resistor é ômico. O que significa um resistor ômico? Aquele que varia a DDP em função da corrente, é proporcional à variação da DDP em função da corrente. Os resistores que não são ômicos são aqueles que, em dado momento, se eles sofrem um grande aquecimento, porque uma das coisas é produzir luz, a outra é produzir calor. Então, na hora que o resistor, geralmente o resistor ele vai aquecer por causa da corrente. Então, na hora que ele aquece, num determinado momento, pode acontecer da corrente e da DDP, então DDP e corrente, a partir de um determinado momento, não ser mais diretamente proporcional. E aí é aquela parte onde nós vamos ter curvas, certo? Aí esses resistores, eles são considerados não ômicos. E eu estou dizendo a vocês que geralmente quem vai influenciar nesse comportamento é a temperatura. Muitas vezes a gente fala que um resistor é ômico dentro de uma certa faixa de temperatura. Depois ele deixa de ser, certo?
Então, vamos em frente. Bom, aqui é bem curtinho, olha só. Um exercício só para a gente treinar, né, essa primeira lei de Ohm. Esses 6 volts é a DDP, 20 miliampere é a corrente, lembrando que como está em miliampere e no sistema internacional tem 100 ampere, vai ficar 20. Vocês já aprenderam que esse mili é 10 a menos 3, então vezes 10 a menos 3 ampere. Quero lembrar vocês que ao invés de mili, pode ser micro, pode ser pico, pode ser nano, todos aqueles submúltiplos que nós já falamos. Quando é nano ampere, é 10 a menos 9. Se for pico ampere, é 10 a menos 12. O microampere é 10 a menos 6. E esse miliampere, que é muito usado, é o mais usado, vocês acrescentem 10 a menos 3 ao número que for dado para passar para ampere, certo? Continuando, olha só, a fórmula é sempre a mesma. O RI, maiúsculo ou minúsculo. O RI, eu estou procurando o valor da resistência. Então, R é U sobre I. Continuando, isso segue que R é igual a 6 volts sobre 20 vezes 10, 20 vezes 10 a menos 3. Deixa eu puxar esse traço aqui. Isso segue que o 6 dividido por 20 vai dar 0,3. Então, a resistência dá 0,3 vezes 10 elevado a. Agora, olha só, a potência está no denominador. Eu vou escrevê-la no numerador, troco o sinal do expoente, né? Então, fica 10 ao cubo positivo. E para finalizar, isso aqui não está em notação científica. R igual 3, o número aumentou, o expoente tem que diminuir. Era 0,3, passou para 3, ficou maior. Então, expoente menor, 10 ao quadrado. Ohm. Ohm é a unidade do resistor. Certo? Pronto, feito esse daqui. Vamos em frente, olha. O segundo é para trabalhar com gráfico. Aí, como vocês já viram que a fórmula é a mesma de cima, U é igual a R vezes I, eu espero que vocês entendam o seguinte: se é para eu achar o valor de X e de Y, o X primeiro. X é o valor de uma corrente. Ó, segundo o dado, ó lá, ó, X é uma corrente. E eu queria que vocês entendessem que para achar esse valor de corrente, nós temos que ter o valor da voltagem. Eu tenho 20. Vou colocar 20 aqui. Mas e a resistência? Qual é a resistência que eu vou colocar? Então, eu vou fazer uma coisa primeiro, olha. Eu vou primeiro achar a resistência com o par, com esse par que é dado, ó. Eu tenho uma certa voltagem, né, um certo valor de U, e eu tenho um certo valor de I. Então, eu vou colocar lá, olha, a resistência, ela é U sobre I. Então, a resistência, ela vai ser igual a voltagem 20 dividido por 2. Então, nós temos que a resistência vale 10 ohms. O que eu gostaria que vocês observassem? Que esse resistor é daquele tipo ômico. O que é um resistor ômico? É aquele que
nessa faixa de gráfico, ele tem a corrente diretamente proporcional à voltagem e vice-versa. Então, quer dizer que a resistência, nesse caso, vai ser uma resistência com valor constante dentro da faixa desse gráfico aí, certo? Então, na hora que eu for resolver o x e o y, a resistência sempre vai ser essa que eu já achei. Então, eu vou repetir a fórmula de novo, U, R, I. Eu quero achar esse valor x é uma corrente, então não sei a corrente. A resistência é 10. O U é o par ordenado, e esse x aqui, ó, o par ordenado do x, qual que é? O 12. 12. Então, vai ficar, o 10 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 10. 12 dividido por 10. E vai ser igual a 1,2 ampere. Pronto, achei o x. Agora eu quero achar o y. O y é uma certa DDP, né? Olha lá o y, ó. Ele é uma voltagem, uma DDP. Então, eu vou repetir essa fórmula de novo. U, R vezes I. O U, eu não sei. O R é 10. O I, ele vale, deixa eu olhar aqui, ó, 3,6 ampere. O U vai ser igual a 10 vezes 3,6, dá 36 volts. Cuidado com essas unidades, gente. Vocês fazem favor de colocar a unidade, porque grandeza física sem unidade tem uma parte que já está errada, porque toda vez a gente tem que colocar a unidade, certo? Por favor.